Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Foco e hoje com pessoas muito especiais e algumas de muito longe. Estamos aqui com o Leandro, que é o nosso egresso da graduação de enfermagem, do mestrado em saúde materna e infantil, né? E agora doutorando, iniciando o doutorado em saúde materna e infantil. Juliele, que também fez enfermeira, fez o mestrado conosco, já iniciou o doutorado, então, no ano passado, né, na primeira turma. E alguém de bastante longe, que é a Ingrid, que veio do Amazonas e que hoje está iniciando o doutorado aqui conosco também no programa Saúde Materna e Infantil. E o tema de hoje é para lá de especial. Nós vamos falar do mestrado e doutorado sanduíche para o Canadá. E aí nós temos gente que já tem experiência e Juliele se preparando também para ir em setembro, né? E vocês também, já foram e irão de novo. Mas eu gostaria de contextualizar rapidamente por que essas bolsas de mestrado e doutorado para o Canadá, para a Toronto Metropolitan University e agora também para a outra que é mais a francesa ali, digamos assim, uma outra universidade. Todo esse projeto é um grande projeto aprovado pelo programa acadêmico para o desenvolvimento, principalmente da pós-graduação e com foco muito forte na internacionalização, que se chama Programa CAPES Abdias Nascimento, aprovado em 2024. E por conta disso ele está voltado para políticas afirmativas. Por conta disso nós temos 56 bolsas de mestrado e doutorados aprovadas para o Canadá. E este ano a gente está trabalhando então com a meta de 14 alunos, mas a gente já tem 2 alunos e que foram os nossos primeiros alunos ainda no mestrado, que fizeram a sua experiência então chamada Mestrado Sanduíche para o Canadá. Leandro, conta brevemente o que essa experiência significou para você no mestrado? Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar novamente aqui com a senhora, agora minha orientadora no doutorado também, trabalhamos juntos no mestrado. Então, eu fui para o Canadá em 2025, fiquei o primeiro semestre lá, então fizemos parte do mestrado, que é o mestrado sanduíche. E são muitas transformações, né? Nível pessoal, profissional, acadêmico, mas também agregou muito como pesquisador. Como que as pesquisas são realizadas no Canadá, então, de trabalhar, atuar, assistir atividades da Universidade Canadense, então ampliou as nossas perspectivas enquanto um pesquisador iniciante de mestrado, agora nível de doutorado. Então, essa internacionalização no período do mestrado potencializou o meu olhar investigativo, que me fez hoje me colocar no doutorado, certamente. Olha que lindo! Aliás, o Leandro tem uma história muito grande na saúde materna e infantil, né? Desde o início, agora terminando também a residência em saúde materna e infantil. E a Ingrid, que veio do Amazonas, né? Veio do Canadá, sim, mas veio do Amazonas, agora mais especificamente. E alguém poderia se perguntar, mas o que a Ingrid tem a ver com essa história? E que eu não contei antes, deixei para contar agora. A Ingrid, ou seja, o programa de enfermagem da Universidade Federal do Amazonas entrou como uma instituição nucleadora neste nosso grande projeto CAPES Abdias Nascimento, né? Então nós trabalhamos muito próximos, assim como irão alunos nossos, também alguns alunos de lá irão para o Canadá, e é o caso então da Ingrid, que foi uma das primeiras de lá, e que também, na realidade, isso também envolve o nosso projeto hoje voltado para políticas afirmativas, que a gente agregue outras instituições, outros programas para crescermos juntos. Ingrid, o que significou isso para você? Você ir de lá, ser contemplada no edital e essa tua ida então para o Canadá? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, nesse momento. E quando a senhora me pergunta, eu penso assim várias coisas, né? Porque não tem uma resposta ali certa, correta, né? Porque envolve o meu trabalho como enfermeira, envolve o meu trabalho como professora, como pesquisadora, mas também envolve minha vida pessoal, né?
Então, eu que estou no Amazonas, graças a Deus, eu tinha um apoio, né, do meu programa também, de mestrado profissional da Universidade Federal do Amazonas, né, da Escola de Enfermagem, e se também não fosse essa parceria, né, esse vínculo que é tão importante ter, talvez eu não teria essa oportunidade de ir, e eu venho aqui até mesmo agradecer, né, também dessa forma, e eu me sinto muito feliz, assim, de ter essa oportunidade e também de aproveitar essa oportunidade, né. Então o impacto, ele é muito grande, e como eu tenho a responsabilidade também, né, como eu tenho que devolver também isso para o meu território, né, vou voltar isso não só para o Brasil, mas também para o norte, né, de onde eu estou atuando, né. Então, para mim, são vários impactos, são vários resultados que eu tenho, né, e a oportunidade, assim, né, que o Abdias me deu, a UFN, a UFAM, aos programas, né, de mestrado, e também agora, né, voltando ao programa de doutorado, né, também estou muito feliz, e eu venho com essa expectativa para poder retornar e trazer frutos, né, dessa pesquisa, desses trabalhos que são desenvolvidos. E isso é muito bonito, a gente não vai para o Canadá para fazer uma viagem turística ou, né, é sempre com esse compromisso também de trazer um retorno para a sociedade, isso é muito bonito. E os dois, eu não comentei antes, mas os dois agora no doutorado e com o processo ok na CAPES, com os relatórios todos em dia, eles também poderão voltar novamente para o Canadá agora como doutorado sanduíche, né? Então, é quase certo que em setembro estarão voltando agora numa outra condição. E nessa mesma condição, nós temos a enfermeira Juliele, hoje doutoranda do 2º ano, preparada e fluente no inglês, para ir agora em setembro deste ano. Como é que estão as expectativas, Juliele? As expectativas são as melhores, né? Então, eu vejo como uma grande oportunidade. Muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade e não conseguem. Então, desde o ano passado, em agosto, que eu participei da seleção e fui aprovada no edital, eu venho me preparando com aulas de inglês, né, que é um desafio, né, sair da nossa zona de conforto, aprender uma língua nova. Então, sim, eu venho me preparando, faço aula todas as semanas, tento estudar em casa. E também tenho participado de atividades, né, nas comunidades indígenas, então a minha intenção é aprofundar, né, nessa oportunidade, aprofundar os referenciais canadenses, né, ver como que eles trabalham, como eles trabalham com essas populações, né, e é isso, assim, então a ideia é que eu consiga ampliar a minha pesquisa para aplicar aqui no Brasil. E o doutorado precisa criar esses movimentos. Vocês já tiveram a oportunidade de iniciar no mestrado, mas o doutorado, ele precisa ampliar ainda mais esse movimento de buscar saídas, conhecer outros lugares, se desafiar. E Canadá é se desafiar para uma outra língua. Sim. Que não é tão simples para nós, nossa cultura, enfim, nunca foi muito voltada para isso. Mas eu diria, e a expectativa de vocês de voltar agora no doutorado, Leandro? O que você sente? O que passa pelo coração? A expectativa é alta porque voltaremos em outra condição, agora como doutorandos. Então, de mestrado, havia uma expectativa de pesquisador iniciante, por mais que estejamos agora no início também do doutorado, mas é uma outra perspectiva, assim, de trabalho. Então, como doutorando e logo um pesquisador formado doutor. Então, mas estamos mais tranquilos em relação à adaptação cultural, que inicialmente para nós foi um impacto muito importante no mestrado, na primeira vez que a gente foi. Adaptação climática, então adaptação linguística, porque o Canadá, né, tem 2 línguas, francês e inglês. Então, estamos mais tranquilos relacionado a isto. Então, estamos trabalhando agora com a nossa co-orientadora, que temos um co-orientador canadense, para organizar o nosso plano de trabalho nesse período de 4 meses que ficaremos lá. Então, a expectativa está alta, mas agora principalmente relacionada ao trabalho do doutorado.
porque a adaptação cultural, linguística, do ambiente do local está tranquila, é como se estivéssemos voltando para casa novamente. Isso é muito importante. Agora, já com essa expectativa e pensar doutorado, o que ampliar de fato, né? E vocês têm uma grande oportunidade de vocês terem agora um co-orientador canadense, né? Na tese de vocês, eu acho que é o caso dos 3, né? Sim. Aproveitem isso, eu acho que assim, ó, tudo bem, a gente oferece o nosso melhor aqui, mas você ter um outro olhar sobre esse trabalho hoje enriquece muito. Qual é o teu sentimento sobre isso, Ingrid? Então, eu também estou com expectativas bem altas, assim. A gente já conhece, já sabe para onde a gente está indo, mas é totalmente diferente, né? A mentalidade realmente ela muda e também vem a responsabilidade, né, de entregar algo, um produto, né, uma pesquisa que seja inovadora, diferente. E quando a gente realmente está lá e vê que o Canadá ele também trabalha com populações indígenas, e tem um trabalho também muito interessante, é isso que a gente quer trazer. O que funciona lá, que a gente pode também estar agregando aqui, né? E também o que funciona aqui, que a gente pode estar também melhorando, né? Adaptando. Então, a expectativa são muito, muito boas, assim, a gente está bem animado, né? Eu estou bem animada. E também a gente já sabe aonde pode aprimorar, né? Então, a gente já passou por lá, já podemos entender o que a gente pode também estar melhorando, né? Não só como também no trabalho, na pesquisa, né? Que é o nosso foco principal, mas também na nossa vida pessoal, né? Na questão do inglês, a questão do francês também, que é algo que o Canadá ele também vem mostrando essa importância, né? Então, ter o contato com pesquisadores, com enfermeiros também renomados, né? Que é o caso também que a gente tem um contato com a professora, a doutora Margarete, e também trabalhar com outros profissionais, né? Eu vou ter um co-orientador que não é da área, mas também é da área da tecnologia. Então, para mim, isso está sendo novo, né? E eu tenho certeza que a gente vai trazer algo que seja inovador. Né? Então, a minha expectativa está bem alta. A Ingrid te lembrou um tema aqui que é a questão dos indígenas, né? Por que indígenas e por que com esse olhar? Na realidade, esse grande projeto voltado para as políticas afirmativas, que é esse programa CAPES Abdias Nascimento porque é um militante nessas temáticas sociais, digamos. E nesse nosso grande projeto aprovado, entraram então as mulheres indígenas, o ciclo gravídico puerperal das mulheres indígenas, e vocês poderiam se perguntar, mas por que o Canadá? O Canadá está com uma história muito bonita hoje de reconciliação, tá? Além de terem muitos indígenas e que por muito tempo também foram, de certa forma, violentados, né? Mas existe hoje um processo de reconciliação muito, muito interessante no Canadá. Então, acho que a gente tem muito a aprender lá, sim, e também a trocar, né? Juliele já está inserida há um bom tempo, desde o início do doutorado, né? Como é que você pensa em agregar essa tua ideia com a experiência do Canadá? Eu acredito que a experiência que eles têm em trabalhar as tecnologias, facilitar o nosso contato, o dia a dia, eu acho que a experiência deles vai transformar e melhorar a nossa adaptação aqui. As formas de trabalhar com essas comunidades, eu acredito que a gente vai conseguir ampliar e melhorar o nosso atendimento, o nosso acolhimento, a nossa chegada, né? Então, acredito que seja muito rico, né? O Canadá, os referenciais canadenses são os melhores, né? E então, eu acredito que isso vai somar muito, agregar muito. A princípio, o meu orientador será o professor Fábio Saldanha, e é na universidade francesa, né? Então, isso também gera um pouquinho de expectativa, mas acredito sim, tenho certeza que será uma oportunidade maravilhosa. E você, é bem interessante isso, você já teve quase que um processo formativo bem disruptivo de você entrar numa cultura, né, não acostumada ainda, que é trabalhar com indígenas. Sim.
E que é tão necessário, né? Depois Sim. que a gente, de fato, entra, faz uma vivência, você percebe, nossa, por que demoramos tanto, né? Acho que é essa a pergunta para todos nós. Mas eu pergunto para vocês agora, assim, ó, já se encaminhando praticamente para o fim. Se vocês hoje tivessem que deixar uma mensagem para quem gostaria de ir, o que é importante pensar para quem já foi, né? E para quem está se preparando também, mas o que é preciso considerar nesse processo? Eu penso que organizar e pactuar coletivamente o plano de trabalho com o orientador do Brasil e com o orientador canadense, se preparar para a cultura, também para os desafios culturais, climáticos, linguísticos do país, e estudar muito a língua inglesa, mas e que aproveite também a oportunidade. Se a oportunidade surgir, se desafie, não espere o momento certo, porque não haverá um momento certo, adequado para isso. A gente precisa se desafiar, largar algumas coisas e aproveitar a oportunidade de fazer o mestrado ou o doutorado sanduíche. Que é o teu caso, né, Ingrid? Do sim. trabalho, falávamos hoje ainda na aula, na disciplina do doutorado. Por vezes, no doutorado, você precisa priorizar algumas coisas e abrir mão de outras. Sim. Como é que você vê isso e quais as dicas? Bom, eu acredito que a preparação, né, e eu acredito que o intercâmbio ele já começa aqui, no Brasil. A pessoa, né, o aluno, ele já tem que ter essa mente aberta desde aqui e já tem que ter ciência de que vai ser diferente. Não só os desafios, né, mas tudo é diferente, né, o impacto. Então, você já tem que ir com essa mentalidade. Já sou intercambista, né, o que eu posso agregar quando eu estiver lá e o que eu também posso aprender, né, o que eu posso absorver também quando eu estiver lá. Fazer uma pesquisa sobre o país, é importante entender um pouco de cada coisa, né? Entender um pouco sobre a língua, que são 2 línguas oficiais, entender um pouco sobre o clima, entender sobre a cidade para onde você vai. No nosso caso, que é Toronto, é uma cidade multicultural, então é bem diferente a característica dela de outras cidades do Canadá. Ter o vínculo muito firmado, né? Tanto com os professores daqui no Brasil e também com os professores também lá. O diálogo, né? Tenho dúvida, pergunte, vá atrás, pesquise, né? Antes de eu ir, eu fazia muita pesquisa. Quando eu cheguei lá, eu não sentia dificuldades em alguns pontos, porque eu já tinha pesquisado quando eu estava aqui no Brasil, né? Até mesmo elaborar alguns roteiros, né? Por exemplo, quando você estiver na imigração, quais são as possíveis perguntas que a imigração pode fazer para mim, né? Então, elaborar, se preparar. E é como se você já estivesse vivendo o processo desde o momento daqui, né? Trazendo isso para a sua realidade. Então, acredito que seja isso. Que legal isso. E você, como é que você está sentindo agora, se preparando já entre os colegas? Fale um pouco. Eu acho que agora está ficando mais real, né? Então, desde o ano passado que eu já venho me preparando, pensando, me organizando. Toda a logística e apoio familiar, né? Quem vai ficar com os filhos, como que vai funcionar. Então, a gente já tem tudo organizado, mas agora parece que realmente está acontecendo, né? E ter o Leandro e a Ingrid, isso nos dá mais segurança também, né? Então, assim, tenho expectativas, tenho um pouco de medo? Tenho, mas é normal, né? O fato deles estarem indo também nos deixa mais seguros, né? E ter esses relatos, as experiências de vocês, com certeza nos ajudam. Essa semana até eu fiz algumas pesquisas da parte de território mesmo, assim. Então, como a Ingrid comentou, de a gente pesquisar, olhar, então, realmente isso. Aí eu consigo visualizar para onde eu vou, onde que fica a universidade. Então, essas pesquisas eu já estou fazendo também. E realmente a gente consegue se projetar nesse lugar. Sim. E já começa aqui.
E já começa aqui. Já começa aqui. Já começa aqui. Vocês não comentaram sobre isso, mas eu penso que no retorno, assim como vocês já fizeram e irão fazer, mas esse retorno também com os colegas, eu acho que agrega muito. Você falava do compromisso, vocês todos em si falavam do compromisso desse retorno, mas de partilhar isso com os colegas. Eu acho que nós vivemos hoje numa sociedade chega de polarização, né? Agregar forças, energias, sabe? Que somem, que pensem em ciência. E a gente começou tão bem este ano com a polilamina, né? Que foi que deu esse salto para a ciência aqui no Brasil. E aí eu fico pensando o quanto a gente também pode crescer nisso todo junto, somando com outras culturas, com outros pesquisadores e trazendo esse retorno para o Brasil. Nós precisamos ir além da nossa sala de aula, da nossa instituição e pensar ciência no Brasil, né? E principalmente falando de indígenas, a gente precisa pensar juntos e com eles quais os melhores caminhos também para evoluirmos sem perder a essência, sem perder aquilo que nós temos de próprio que é nosso, né? Então, estou muito feliz com vocês, que essa nova experiência agora de vocês dois e a primeira tua, que seja de fato assim, uma experiência muito rica para todos nós e que depois possamos voltar aqui e ouvir os resultados. Então, muito obrigada e o nosso Saúde em Foco, então, fica por aqui hoje.